Olá, paz do Senhor a todos vocês, eu sou o pastor Edinho, seu amigo, e esse é meu canal Teologia e Graça na Veia. Tem culto que Deus não entra? Antes de compartilhar com você uma verdade, se inscreve no meu canal. Se inscrevendo nesse canal você estará me ajudando a propagar a palavra para mais ouvintes e alcançando mais vidas. Faça a sua inscrição, seu comentário, deixe o seu like. A bênção de Deus estará sobre todos nós. Meu muito obrigado. Então vamos lá. Tem culto que Deus não entra? Não há para determinar aquele que é onipresente, onisciente, onipotente, o Deus Todo-Poderoso, não é? Mas há julgamentos de acordo com aquilo que está acontecendo naquele segmento, naquela instituição, ou naquele evento, ou naquele suposto culto, que realmente tem lugar que você percebe que Deus não entra, não é? Mas, pois bem, não estamos aqui para fazer julgamentos, mas sim esclarecimentos. Lembra de Mateus capítulo 21, quando Jesus ele chega ao templo? Jesus, ele vê cambista, ele vê comércio, não é? A venda de animais para o sacrifício, né? E aquilo deixou Jesus indignado. Jesus, na sua razão, né, irado, faz sair expulsando os cambistas e tudo mais. Pois bem, quando fala templo, naquele episódio, em especial em Jerusalém, quando fala templo, não fala exatamente o lugar do culto, da reverência, da adoração, mas fala do complexo todinho, propriamente dizendo, o pátio, não é? O acesso ao templo, talvez lugares também onde as pessoas transitavam. A prova real disso é que Jesus, quando ele viu os cambistas, estavam exatamente no lugar de acesso, que senão, como que você vai pegar o comprador? Como que você vai pegar o cristão passando para vender o sacrifício, para trocar a moeda dele, que vem de outras cidades, de outras regiões, para trocar o dinheiro, porque na época era sobre domínio sobre o Império Romano, não é? Então tinha toda essa trâmite para poder comprar os animais, para oferecer o seu sacrifício e entregar para o sacerdote, né? Então, haja vista também que é um lugar de trânsito, né? Então, haja vista que Jesus, quando ele expulsa os cambistas, né? Jesus, também há um episódio, Mateus capítulo 21, o versículo 14 e 15, que vai dizer que foram ter com eles no templo cegos e coxos e os curou. Também vai dizer que as crianças se aproximavam de Jesus e cantavam, né, Hosana, né, diziam Hosana, filho de Davi, né, e os sacerdotes se indignaram. Esse tipo de declaração, Hosana, não faria dentro do templo, no lugar da adoração, da reverência. Então é a prova que realmente foi no lugar, no complexo, no pátio, no acesso ao templo, né? A minha colocação é que nem Deus se limita ao horário do culto, né? Aquele período que nós acostumamos a fazer no meio da semana, né? Ou no final de semana, né? E especialmente que predomina na nossa nação o culto do domingo à noite, não é verdade? Então, ou um culto da semana chamado culto de ensinamento, em algumas igrejas culto de doutrina que fala, e outras igrejas culto também de semana, culto de curas e libertação, em algumas igrejas cultos de campanha, né? Nem Deus se limita a esse tempo de culto, né? Deus, ele não é limitado e nem padronizado, né? O que eu entendo pela palavra é que Deus, ele faz os seus milagres em qualquer lugar, em qualquer tempo. O que eu quero dizer para você é que nem Deus se limita ao horário do culto. A prova é de que muita gente se limita só ao horário do culto. Vamos porque tem uma bênção. Vamos porque Deus vai dar uma bênção. Vamos porque eu vou sair com a vitória. Não está errado, está certo. Mas eu quero dizer que muita gente se predispõe ou se foca ou aplica a sua fé somente aquele horário do culto, especificamente. Eu quero dizer que Deus, ele é maior do que o culto. O meu Deus, o teu Deus, o nosso Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, que é adorado na Assembleia, na Presbiteriana, na Adventista, na CCB, na Deus é Amor, na Brasil para Cristo, na Igreja Renascer,
na Mundial, em outras Assembleias de Deus, em outros ministérios, o Deus Todo-Poderoso, ele é maior do que o nosso culto. Ele é maior do que o período do culto. E eu volto a falar, que eu falei no vídeo anterior, que o culto mais poderoso que tem é o culto irracional, é o individual. Porque a Bíblia diz que nós somos o templo, né, do Espírito Santo. Então é esse culto é o mais poderoso. Esse culto não tem hora, esse culto não tem dia, esse culto não se limita. Às vezes você pode se limitar a esse culto só quando você está dormindo, mas também é capaz de acontecer dormindo, você viver período de uma experiência espiritual com sonho, revelação ou despertamento que Deus te dá. Mesmo dormindo e descansando, um período de dormir e de descansar. Ou seja, esse culto que é o mais poderoso, você amanhece já adorando a Deus. Deus, muito obrigado. Glória ao teu nome. Teu culto, irmão. Obrigado pelo café da manhã. Vai trabalhar, tá no metrô, tá no carro, adorando, coloca uma música evangélica, adora o nome de Jesus. É o teu culto. Na hora do trabalho, no meio do expediente, voltando para casa, à noite. Então, nem Deus se limita a 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas de culto. Nem Deus se limita. O que você precisa entender é que Deus é maior do que o culto. Deus é maior que esse período do culto. A prova, dentro desse texto, você observa que o Senhor Jesus curou os enfermos. E o templo, lugar da adoração, da reverência, Jesus curou os enfermos. E crianças se aproximaram dele. Então Deus faz uma obra, Deus faz a obra onde Ele quer, fora do culto. Deus faz os milagres fora do culto. Não houve a necessidade de entrar no centro da adoração, da reverência, da ética, da postura, da ordem e decência dentro do culto. Onde o sacerdote fala, a reverência, o silêncio, a adoração, naquela época, para especialmente aqueles irmãos. Então você vê que Jesus, ele fez 3 coisas. Guarde isso no seu coração nesse vídeo, 3 coisas que Jesus fez. Colocou as coisas em ordem, dizendo: minha casa será chamada casa de oração. Tem gente que vem, compra o sacrifício e entra, mas a vida não tá boa não, hein? Só veio para fazer uma média. Vem, compra o sacrifício, entrega, faz a média dele, mas eu conheço, hein? O coração, a oferta entrou, mas o ofertante não, hein? Então, Jesus colocou as coisas em ordem sobre aquele comércio indevido. Segundo lugar, Jesus curou coxos e enfermos. Terceiro, Jesus recebeu a adoração das crianças. Ficaram o sacerdote indignado, porque chamaram Hosana, filho de Davi. Aleluia. Jesus disse o quê? Ele falou assim: não impeça, vocês não sabem o que está escrito? Não impeça das crianças virem até mim, porque delas vem o verdadeiro louvor. Jesus deu outro ensinamento. Jesus está dizendo assim: a adoração de verdade vem deles, porque não tem competição entre eles. São sinceros, são verdadeiros. Depois que cresce, depois que fica adulto, fica mais enjoado. Aí divide, se preocupa com posição, com título, diz que me diz, aí tem os contratempos entre os evangélicos. Mas Jesus deixou uma grande lição. Não impeça as crianças chegar até mim, porque delas vem o verdadeiro louvor. Sabe por quê? Porque são verdadeiras, são sinceras. São o que são. Cantam desafinado, não canta perfeito, mas vem o verdadeiro louvor. Diferente de muita gente que se prepara e faz aquela coisa, mas o coração é aquela coisa, entrega a oferta, mas o ofertante não está de acordo com a oferta que está sendo entregue. É isso. Então você vai observar que Deus não está limitado ao culto, Ele é maior do que o culto, sim. Deus é maior do que o culto. Observe também que o templo, que é a igreja, onde o lugar da adoração, por quê? Porque a igreja é lugar de adoração, de oração, de entrega. É lugar de gratidão. Como gratidão? Quando eu dou glória, quando eu falo amém ou aleluia, eu estou agradecendo a Deus, eu estou concordando. É gratidão. E é lugar de reverência, lugar de adoração. Observe os muçulmanos, como que eles fazem. Às vezes 5 dias de gratidão, de oração, de intercessão ao Deus dele, que é na concepção deles. Mas a educação, a reverência,
quando está dentro da mesquita, o respeito, tirar o sapato, alinhar direitinho, fazer o selar de Deus. O que é o selar? O selar é aquela se encurvar diante do chão e levantar as mãos aos altos em direção ao trono da graça. Isso é o selar. Você vê a reverência e o respeito. Não tem esse auê entre eles, não. Você está entendendo? Porque a igreja, o tempo na hora do culto ali, é lugar de reverência, lugar de adoração, lugar de entrega e é lugar de palavra. Porque a palavra ela vai vir para exortar, para ensinar, para redarguir, para corrigir o que Paulo falou para Timóteo. E ela vai trazer e colocar as coisas no lugar. Mas a palavra vai trazer a renovação, o avivamento. Ela vai trazer restauração. E a palavra, dentro do ambiente chamado culto, onde tem palavra, é dali que sai a ordem também. Sai a ordem. Daquilo que Deus fala contigo, ela vai refletir fora do templo, fora do culto, que é a maior parte da sua vida, que é o dia a dia, a rotina, o cotidiano, é onde conhecemos os embates, os desafios das nossas vidas. É ali que se cumpre aquilo que Deus falou e liberou uma palavra sobre o culto. É ali que sai a palavra que te corrigiu, que te disciplinou, que te exortou, mas que te renovou, mas que te restaurou, que te animou, que te deu aquela vitamina para você. Vitamina espiritual, o conhecimento. Mas dali saiu a ordem de vitória para você. E as coisas vão acontecer fora do culto, fora do templo. Por isso que eu falo nesse vídeo que Deus é maior do que o culto. É muito maior do que o culto. Tem culto que eu posso dizer que Deus não entra, mas não é que Deus não faz. Porque tem as maiores coisas que Deus faz é fora do culto. Tem coisas que não vai acontecer dentro do culto, mas vai sair uma ordem sobre a sua vida fora do culto. Porque o culto ele não para. As 2 horas do culto é uma rotina, uma cultura nossa. Mas o culto não para, culto racional, é o seu culto, é o seu privado, é o seu particular com Deus. Esse culto não para. Então Deus também não para de trabalhar. Então Deus não está limitado a 2 horas, 2 horas ou 3 horas de culto. Deus não está limitado a isso. Deus é maior do que isso. Deus é maior do que esse culto. E Deus trabalha fora. A ordem pode sair. A ordem pode sair. A ordem pode sair. Mas culto é lugar de oração, de adoração, de entrega, de sacrifício. É dentro dele que entrega o sacrifício. Como assim, pastor, o sacrifício? É dizer para Deus lá, para Deus, foi difícil para chegar aqui, mas eu estou aqui. Eu cheguei, eu estou aqui. Eu quero adorar o teu nome. Eu quero me concentrar, não quero olhar quem veio, quem pregou, quem cantou, quem deixou de vir, a cor da parede, a cor da gravata, a saia, o cabelo, não quero ver isso. Quem cantou, quem não cantou, quem pregou, não cantou, quem desafinou, não. Eu quero vir para adorar o teu nome. Eu quero glorificar o teu nome. Para mim foi difícil estar aqui devido às circunstâncias, devido às lutas, às provações, à distância, devido aos desafios. Queria muito estar com a minha família, mas estou só. Queria muito estar aqui com o esposo, mas estou só e vice-versa. Queria estar melhor, mas estou aqui com a dificuldade muito grande. Mas eu vim aqui. Esse é o sacrifício. E você vai fazer o selar de Deus lá dentro. Reverência. Reverência. Você vai orar, você vai adorar. E Deus vai falar ao seu coração. Vai te corrigir, vai te redarguir, Ele vai te moldar, porque o seu sacrifício foi entregue. Deus vai dar uma ordem ao seu respeito. E as coisas vão acontecer na sua vida gradativamente, porque Deus é Pai, Deus é maravilhoso. Esta é a mensagem desse vídeo. Deus é maior do que o culto. Deus é maior do que o culto. Limitado, tradicional nas igrejas. Pouco de um culto da semana no final de semana. Deus é maior do que isso. Porque Deus tem um culto que ele não falta. Tem um culto, quando eu falei no começo de vídeo, tem um culto que Deus não entra. Mas tem um culto que Deus não falta. Tem culto que Deus não falta. É o seu culto, o culto racional. Romanos capítulo 12. Que Deus vos abençoe por intermédio desta palavra. Deus é maior do que esse culto. Mas o teu culto, esse aí, ele não falta. Deixa ele entrar.
Deixa ele fazer, deixa ele continuar sentando na cadeira do meio. Deus vos abençoe. Teologia e graça na veia.